aula está sendo gravada, tá bom? Depois eu vou disponibilizar para vocês lá no YouTube, se alguém quiser ver depois. Vai estar lá. Provando aqui a entrada dos colegas. Agora a gente começa. Bom dia, professor. Não vou nem responder. Pro Google. Ué, a mamãe só compra a mortadela. Vou dormir. Sei que todo mundo quer um pedacinho. Aqui a menina Deixa. Quero vai fazer graça agora. Faz graça aí agora, espertão. E aí, escutando agora? Tá bom. Beleza. Agora não tem mais voz do Google Tradutor, né? Então já foram os 5 minutos. Vamos, então, eu tinha deixado para vocês algumas atividades, né, no último roteiro. A última aula que eu gravei para vocês é para a gente relembrar alguns conceitos de genética que a gente vai precisar, lembrando que esse assunto já foi estudado lá no 8º ano. Então, a maioria das coisas que a gente vai ver agora, elas já são pertinentes, né? A gente já viu isso. Antes da gente entrar, então, na genética em si, eu queria só corrigir os exercícios aqui. Estou com o livro aberto. Deixa eu aumentar aqui para a gente poder acompanhar. Eu tinha passado para vocês a página 173 e a página 174. Se você tiver com o seu livro aí, se você não tiver com o livro, corre lá, pega, para a gente poder acompanhar. Tá bom? Aqui na página 173, né, questãozinha sobre ácidos nucleicos. A gente tem aqui, ó, em pleno século XXI, na era metabolômica, ainda temos a influência de registros importantes que fundamentaram as eras genômicas e proteômica. Um desses registros foi em 1961, quando Francis Crick, Sidney Brenner e outros colaboradores da pesquisa relataram dados experimentais importantes para a compreensão do código genético. Sobre o conceito e o funcionamento do código genético, tem o seguinte, né, o que é verdadeiro, o que a gente pode considerar como correto. O códon especifica o aminoácido a ser incorporado ou término da cadeia polipeptídica.
que ele está te dizendo aqui, né? O que é o códon? Lembra lá do RNA mensageiro. Quando você tem o RNA mensageiro, uma sequência de 3 bases nitrogenadas é um códon. E esse códon vai ser lido pelo ribossomo, e o ribossomo, a cada códon, vai identificar um aminoácido específico. Lembra que é necessário ter um RNA transportador com anticódon, que vai se encaixar perfeitamente nesse códon. O anticódon é a sequência contrária. E aí, então, o ribossomo vai conseguir colocar aquele aminoácido específico. Então, de fato, isso aqui está certo. O códon especifica o aminoácido a ser incorporado ou o término da cadeia polipeptídica. Lembra lá do stop códon e do start códon. Tá bom? Então, a questão número 6 é a letra A. Na questão número 1, para quem está entrando aí, a gente está fazendo uma pequena correção das atividades que eu passei na última aula. Páginas 173 e 174 do capítulo 5, para vocês poderem acompanhar aí. Se você não está com o seu livro, corre lá e pega para a gente poder corrigir aqui junto. Tá? Na questão número 1 aqui, do módulo 12, pesquisadores identificaram que existem pequenas moléculas compostas por nucleotídeos, as quais contêm, entre outras bases nitrogenadas, a uracila. Qual que é o DNA ou RNA que tem uracila? É o RNA, tá? Então você já sabe que ele está falando de RNA. Não tem timina no RNA. Timina é substituída pela uracila. Essas moléculas são capazes de se ligarem especificadamente ao RNA mensageiro, inimindo ou degradando, sendo, portanto, responsáveis pelo silenciamento gênico, bloqueando vias metabólicas celulares. A função dessas moléculas é impedir, ou seja, se você faz com que o RNA mensageiro seja inibido, o que você vai acabar não fazendo? A síntese de proteína, gente. Letra B, está com a resposta aqui, né? Então já pode até conferir aí. A síntese de proteínas. Então, se você bloqueia a ação do RNA mensageiro, se você inibe o RNA mensageiro, a célula não consegue mais fazer síntese de proteínas. Nessa outra questão aqui, a epigenética é um ramo relativamente novo da ciência. Assim, muitas pessoas, incluindo pesquisadores, desconhecem o seu conceito mais fundamental. Pensando nisso, respondo as questões. O que é epigenética? Então, aqui para falar para você. A epigenética, ela é uma parte da biologia que estuda o silenciamento gênico. Como assim? Imagina que todas as células que você tem no seu corpo têm o mesmo DNA. Então, pensa em uma célula, um neurônio, e pensa numa célula muscular, uma célula que faz parte do coração. A gente tem o neurônio e o coração, né? A célula muscular, lá do tecido estriado cardíaco. O DNA dessas duas células é o mesmo, é igual. O DNA das duas células é o mesmo, é igualzinho. Só que são células diferentes. São células diferentes. O porquê que isso acontece? É porque no neurônio não é todo gene que vai ser expresso. Existem genes que estão silenciados. Então, somente os genes que vão produzir as proteínas importantes para o neurônio é que vão funcionar, é que vão estar ativos. Na célula muscular, esses genes são diferentes. Então, os genes que são importantes para o neurônio estão ativos nele e silenciados na célula muscular. A mesma coisa, a célula muscular precisa de outros genes. Nela, esses genes estão ativos. No neurônio, eles estão desativados. Então, todas as células têm o mesmo conjunto de genes. O DNA é igual para todas as células. Só que, dependendo da célula, genes podem estar ativados ou desativados. Isso é importante, então, para quê? Para que essas células consigam realizar a sua função. O gene, gente, está relacionado à proteína. Ele controla a produção de uma proteína, né? Se aquela proteína é importante para aquela célula, esse gene vai estar ativo. Se não é importante, esse gene vai estar desativado. A gente chama de silenciado. E a epigenética, ela estuda exatamente isso. Então, ela vai estudar essa questão de ativação e desativação dos genes. Aqui está falando a resposta para você. Epigenética é a área da ciência que se dedica ao estudo das mudanças no funcionamento de um gene que não são causadas por alterações na sequência de nucleotídeos que se perpetuam ao longo das gerações. Então, é basicamente isso que eu falei para vocês. Silenciamento
ou seja, desativação e ativação de genes. Tá bom? Essa é o ramo da epigenética. A letra B, procure uma doença humana cuja origem pode estar relacionada à epigenética. Descreva suas principais características. O principal exemplo que a gente tem aqui é o câncer, né? Então, o câncer ele está relacionado a exatamente essa parte da epigenética, né? Então, lembra que o câncer, você tem alteração no DNA. Essa alteração no DNA ela pode ser repassada para outras células e aí isso provoca, então, esse desequilíbrio na ativação e desativação de genes. Eu acho que eu até comentei com vocês já em sala de aula que em alguns tumores é característico você encontrar algumas coisas que não deveriam estar ali, né? É comum você encontrar pelo, é comum você encontrar o início da formação de um dente em um tumor, por exemplo, tumor localizado em algum órgão. Então, lá dentro desse tumor você vai ter um dente, né? Você vai ter um pelo, um cabelo. Por que isso acontece? Porque genes estão ativados e desativados de modo diferente do tecido que está ali em volta, que forma aquele órgão. Então, isso é comum de acontecer. Aqui na outra página, já para encerrar, relacione os conceitos dos verbetes utilizados na genética da primeira coluna com os significados da segunda coluna. Então, isso aqui é basicamente aquela aula que eu gravei para vocês, né? Lembrando que no 8º ano a gente já viu isso. Genótipo, fenótipo, alelo dominante, alelo recessivo, cromossomo homólogo e locus gênico, né? Então, expressa-se mesmo em heterozigose. Isso aqui está relacionado ao alelo dominante. Então, aqui é o número 3. Alelo dominante. Tem os mesmos genes em posições equivalentes. Isso aqui é o que a gente chama de cromossomos homólogos. Só para te dar uma ideia, nós somos seres humanos. Humanos temos 46 moléculas de DNA dentro da nossa célula. 23 vieram do nosso pai e 23 vieram da nossa mãe. Então, esse cromossomo que veio do meu pai e esse cromossomo que veio da minha mãe são cromossomos homólogos. Então, a gente pode falar que são 23 pares de cromossomos homólogos também. Nos cromossomos homólogos, a gente tem os mesmos genes, né? Os mesmos alelos, sendo que um veio do nosso pai e um veio da nossa mãe. É só você lembrar lá do azão-azão. Por que é azão-azão? Porque são genes presentes em cromossomos homólogos. Um azão veio do pai, o outro azão veio da mãe. Ah, e se for azão-azinho, um azão do pai, o azinho do outro. Azinho-azinho, um do pai e da mãe, e assim por diante. Tá bom? Então, esse aqui tem os mesmos genes em posições equivalentes é um cromossomo. Conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo. Isso aqui é o fenótipo. Tá? Conjunto de características morfológicas, ou seja, características físicas e funcionais do indivíduo está relacionado ao fenótipo. Local ocupado pelos genes nos cromossomos. Isso é o endereço do gene. A gente chama isso de locus gênico. Então, número 6. Constituição genética dos indivíduos. Isso é o genótipo, número 1. E expressa-se apenas em homozigose, aliás, isso é alelo recessivo. Tá bom? De novo, expressa-se mesmo em heterozigose, alelo dominante. Tem os mesmos genes em posições equivalentes, cromossomos homólogos. Conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo, isso é fenótipo. Local ocupado pelos genes nos cromossomos, locus gênico. Constituição genética dos indivíduos, genótipo. E expressa-se apenas em homozigose, isso é o genótipo. Aliás, genótipo não. Expressa-se apenas em homozigose, isso é alelo recessivo. Então, aqui está marcada a resposta certa, letra D. A questão 4. A interação do DNA com as proteínas histonas é responsável pelo enovelamento e pela compactuação do DNA nos núcleos das células eucarióticas, funcionando também como forma de regular a expressão gênica. 2 tipos celulares, por exemplo, linfócitos e neurônios, oriundos de um mesmo organismo, não são iguais porque diferem. Olha só para te dar uma ideia do que está acontecendo aqui. Eu vou pegar o controle que eu tenho aqui para exemplificar. Então, olha só. Deixa eu te mostrar uma coisa. A gente não vai jogar videogame não, tá? Mas só para te mostrar uma coisa. O DNA, né, a gente está falando muito de DNA.
DNA, ele é uma molécula muito grande. Tá vendo aqui esse fio? Então, imagina que o DNA é desse jeito. Se você pegar e esticar o DNA, ele vai estar assim, né? Então, ele ocupa, né, um espaço, ele deveria, pelo menos, ocupar um espaço muito grande dentro da célula. Como é que isso aqui... Imagina que o DNA ele é microscópico. Como é que isso aqui ia caber dentro do núcleo, né? E o DNA, gente, ele é muito grande. Se você pegar o início dele e esticar até o final, você vai ter um comprimento maior que esse aqui, tá? Então, o DNA é muito grande. Como é que isso aqui cabe dentro da célula? É basicamente, gente, primeiro, o formato dele. Lembra que é dupla hélice helicoidal. Deixa eu fazer aqui para você. Vou pegar um pedacinho aqui. Então, tá vendo aqui, ó, que eu fiz tipo um rolinho? Aqui assim, ó. Então, dupla hélice helicoidal. Não sei se você está conseguindo observar aí. Dupla hélice helicoidal. E além disso, além dele estar nesse formato de fio de telefone, ele está assim, ó. Ele está compactado. Tá desse jeito aqui, ó. Olha a diferença. Ele está compactado. E aí, gente, isso faz com que a gente consiga guardar muito DNA dentro do núcleo da célula. Para a gente ter essa compactação aqui, a gente precisa de proteínas que a gente chama de estonas. As estonas ajudam na compactação do DNA. Tá vendo essa maçaroca aqui? Então, a gente consegue diminuir o espaço que o DNA ocupa e guardar esse DNA dentro do núcleo da célula. Tá bom? Então, como ele está falando de estonas, é isso aqui. Tá bom? Lá no ensino médio, quando vocês vão estudar divisão celular, vocês vão ver a diferença de cromatina e cromossomo. Isso aí já é uma outra história, depois a gente comenta sobre isso. Tá? Aqui, então, ele está falando assim, dois tipos celulares, por exemplo, linfócitos e neurônios, oriundos de um mesmo organismo, não são iguais, porque diferem. É o exemplo que eu estava dando. Neurônio e célula muscular. Por que essas células são diferentes? Ativação e desativação de genes. Se um gene está ativado, o que acontece? As moléculas de RNA mensageiro serão produzidas. Se um gene ele está ativo, as moléculas de RNA mensageiro elas serão produzidas e a proteína vai ser produzida. Se o gene não está ativo, esse RNA mensageiro não vai ser produzido e a proteína não será feita, não será fabricada. Por isso que a resposta é a letra E. Na 5, alguns conceitos são fundamentais no estudo da genética, pois constituem um vocabulário técnico. Determina a relação entre o conceito indicado a seguir, formulando uma frase que una todos, né? Gene e genoma, né? O que é o gene? O gene é a sequência do DNA que vai levar à formação da proteína. E o que é o genoma? É o conjunto de genes de uma determinada espécie. Então, eu tenho o mesmo genoma que você. Então, gene e genoma estão relacionados assim. Genótipo e fenótipo, né? Ou seja, os meus genes eles determinam as minhas características. Então, se o meu cabelo é enrolado ou liso, isso tem relação com o meu genótipo. Cabelo enrolado ou liso é fenótipo. Então, o fenótipo e o genótipo se relacionam assim. Beleza? Eu vou comentar com vocês agora, então, né? A gente vai para o capítulo 6. E no capítulo 6, vamos olhar aqui, a gente começa, então, a relembrar a questão do Mendel. Os fatores hereditários. Tá vendo aqui? A gente vai relembrar aqui bem rapidão essa questão das leis de Mendel. Eu vou abrir o microfone para vocês aqui agora, né? Como a gente acabou de corrigir os exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa. Tem alguma dúvida sobre o exercício? Deixa o Marcelo entrar. Oi? Aqui está todo mundo liberado para entrar. Todo mundo que apareceu aqui já está na sala. Não, você não começa não, né? Alguma dúvida sobre o exercício? Não, tá de boas? Tá quente? Dúvidas? Então vamos seguir, então. Eu vou voltar a botar aqui o microfone. É que o microfone não tá ligado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou escutando aí. É o seguinte, lá no capítulo 6, se você está com o livro 6 aí, aliás, você está com o livro lá no capítulo 6, a gente vai ouvir falar de novo sobre
as leis de Mendel. Vou botar aqui o microfone de novo. E aí, a gente vai falar então sobre as leis de Mendel. Aqui, ó, tem uma figura bem interessante, né, que conta um pouco da história do Mendel, né? Então, Mendel, ele era um cientista, um monge, e aí ele observava que muitas características dos seres vivos, elas eram repassadas dos pais para os filhos, né? Ele observava isso em animais e observava isso em plantas. Então, Mendel queria estudar isso. E aí, para facilitar a vida dele, ele utilizou as ervilhas, né? Por isso que a gente fala das ervilhas de Mendel. E aí, as ervilhas, por que as ervilhas? Porque as ervilhas são mais fáceis de cuidar, as ervilhas não precisam de tantos nutrientes assim, e as ervilhas têm essa característica. Por isso que Mendel utilizou esse tipo de organismo para fazer os seus estudos de genética. Então, sempre quando você ouve falar de Mendel, lembra das ervilhas. E aí, Mendel, ele observava características nas ervilhas. Essas características, elas estão descritas aí, ó. Então, Mendel via que as ervilhas que eram produzidas, as ervilhas, ou elas tinham a semente lisa ou rugosa, tá vendo aí? Ou era liso ou era rugoso. Ou era amarelo ou era verde. Ou a vagem era lisa ou era rugosa. Ou a vagem era amarela ou verde. A cor da flor ou era púrpura ou branca. A posição das flores entre a folha e o caule. Ou no final do ramo. E a altura alta ou baixa. Então, Mendel observava que essas características aqui, para elas aparecerem, isso dependia de quais eram as plantas que estavam sendo utilizadas para que a reprodução acontecesse. Então, as características, elas são herdáveis, tá? As características genéticas, elas são herdáveis. E aí, para te mostrar como é que Mendel, olha só, isso aqui é um desenho que mostra o Mendel, né? Como é que Mendel ele fazia os experimentos dele? Vai contar um pouquinho dessa história aqui, mas só para te mostrar. Olha só, essa imagem aqui ela é importante, tá aqui embaixo. Deixa eu aumentar um pouquinho para você ver melhor. A gente querendo entrar aqui. Então aqui você está vendo como Mendel fazia os experimentos dele, né? A gente sabe para que dois organismos que se reproduzem de modo sexuado possam produzir um novo organismo, é necessário o encontro de gametas. Basta você lembrar o caso de seres humanos. Um homem e uma mulher devem manter uma relação sexual para que os gametas se encontrem. Aqui nas ervilhas, essa relação sexual ela não é necessária acontecer. Não precisa dela acontecer, né? Por quê? Porque as flores das plantas que produzem flores, elas acabam, então, promovendo o encontro dos gametas. Aqui, gente, o que está acontecendo? O Mendel está fazendo um cruzamento entre plantas. Você observa aqui, ó, isso aqui é uma flor de uma planta, de uma ervilha, e aqui você tem a flor de uma outra ervilha. Então, isso aqui são flores de ervilhas diferentes. O que Mendel está fazendo? O que Mendel fez? Ele veio aqui com o pincel e esfregou nessas estruturas aqui da flor. Essas estruturas aqui, ó, elas se chamam anteras. São as anteras. As anteras são a parte da flor que produzem o grão de pólen. E o grão de pólen é o gameta masculino. Tá vendo aqui, ó? Ele esfregou o pincelzinho aqui. Em outra flor, ele veio aqui e cortou as anteras. Tá vendo? Ó? Não tem mais anteras nessa flor. Não tem mais as anteras aqui. E aí, depois ele fez o quê? Ele esfregou o pincelzinho nessa flor que foi removida as anteras. Para quê? Para promover o encontro do grão de pólen com a osfera, que está dentro do ovário dessa flor. Fazendo, então, com que a fecundação, no caso, a polinização, aconteça. Então, essa flor aqui, ela vai gerar uma semente e essa semente ela vai acabar então gerando uma nova planta. E aí essa nova planta a gente vai estudar quais são as características físicas dela.
E aí, então, a gente tem a questão da primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel, eu falei com vocês naquela aula que eu gravei. Se vocês assistiram, eu comentei sobre a primeira lei de Mendel naquela aula. Para quem, por acaso, não assistiu a aula, olha só. Vamos relembrar aqui um pouquinho desse assunto. Eu vou abrir aqui outro programa. Pode ser aqui mesmo. Só um segundo. Só um segundo. Toma. Gente, tem algum colega que está tentando entrar na aula e não está conseguindo? Porque aqui para mim não aparece Tipo assim, nenhuma pessoa né? pedindo para Eu achei entrar. que ia, mas não ia. Vocês estão sabendo? Tem algum colega que está tentando entrar? Porque a Aida me mandou uma mensagem aqui falando que tem alguém querendo entrar que está esperando para ser aprovado, mas aqui para mim não tem ninguém. Eu acho que é o Marcelo, professor, não? Sei lá. É o quê? Eu não Sai. sei se eu... Ah, fala, Isadora. Sai pra você ir. Ah, não. O Marcelo tava tentando entrar, não sei se é ele. Não sei se ele entrou. Pois é, aqui a gente tem 57. Tem 50, Deixa eu 55 perguntar pro alunos. Marcelo se ele já entrou. Sai. Porque aqui não, Já entrei. não aparece. Marcelo, você tá aí? A Gabriela apareceu aqui agora para mim. Sai. Gabriela Ferreira. Ai, filho, ai. Ai. Quer brigar com gente profissional. Ok. Eu estou atento aqui se alguém aparecer que eu aprovo a entrada. Então vamos botar aqui de novo para a gente poder relembrar a primeira lei de Mendel. Não, chega disso. Ah lá, vai. Então, gente, primeira lei de Mendel, né? O que você precisa lembrar? A gente estuda uma daquelas características que você viu lá no livro. Geralmente a gente faz essa associação à cor da ervilha. Então você tem a semente amarela, vou colocar aqui amarela, e você tem a semente verde. Isso aqui, lá no 8º ano, a gente ouviu falar, só para relembrar, tá? Então, Mendel, ele produziu ervilhas puras com essa característica amarela e ervilhas puras com a característica verde. E, então, mostrando daquele jeito, aquele experimento, né? Ele fez o cruzamento de ervilhas amarelas com ervilhas verdes. E aí, desse cruzamento, ele percebeu que todas as plantas tinham a semente amarela. Todas elas tinham a semente amarela. Então, primeira conclusão aqui desse experimento de Mendel. Quando a gente mistura amarelo puro com verde puro e só nasce amarelo, isso quer dizer, então, que a cor amarela ela é dominante em relação à cor verde. A cor amarela ela é dominante em relação à cor verde. Por quê? Eu misturei as duas e todas eram amarelas. Tá? Essa é a primeira conclusão que a gente chega aqui com Mendel. O segundo passo do experimento de Mendel foi fazer esse cruzamento híbrido, amarelo com amarelo. Só que esses dois amarelos aqui, eles são diferentes desse aqui que eu estou circulando. Este amarelo aqui, ele é puro. Este amarelo aqui, ó, que está sublinhado, ele é um amarelo híbrido. Por que ele é híbrido? Porque ele é o resultado da mistura do amarelo com o verde. Este aqui é puro e este aqui é híbrido. Tá bom? Este segundo cruzamento, ele quer dizer o quê? Então, Mendel, quando ele faz esse segundo cruzamento, você tem, de novo, sementes amarelas e olha quem apareceu de novo, semente verde. Então, como é que eu misturei dois amarelos e o verde apareceu aqui? Se não tem verde aqui em cima. Entendeu? E aí, Mendel, ele percebeu que havia uma proporção ainda. 3 amarelas para uma verde. 3 amarelas para uma verde. Então,
utilizando aqueles conceitos de genética que a gente relembrou, a gente pode perceber aquelas coisas que a gente aprendeu lá no 8º ano. Quando a gente fala que a amarela é dominante e que este amarelo aqui é puro, isso quer dizer que esse genótipo é azão. Se o verde é recessivo, esse genótipo é azinho. Essas duas plantas aqui, para formarem essas plantas amarelas aqui embaixo, elas precisam produzir gametas. E nos gametas, você tem a separação desses alelos. Como aqui só tem alelo dominante, você tem certeza que 100% dos gametas gerados para essa característica terão alelo azão. Aqui neste caso, 100% de certeza que você vai ter o quê? O alelo recessivo. Então, para que essas duas plantas aqui elas sejam formadas, este gameta tem que encontrar com este gameta. Então, a única possibilidade de genótipo aqui é azão, azinho. Por isso que é híbrido, tá bom? Por isso que é híbrido. Porque tem um dominante e um recessivo, azão, azinho. Aqui também é azão, azinho. Essas duas plantas aqui, para elas poderem produzir essas outras aqui de baixo, elas também precisam produzir gameta. Só que aqui agora eu tenho um azão e tenho um azinho. Um azão e um azinho. Então, 50% de azão e 50% de azinho. Mesma coisa aqui, ó. Você vai ter azão e você vai ter azinho. Então, aqui existem 4 gametas diferentes. Então, para ver as possibilidades de encontro de gameta, o que a gente faz? Quadro de Punnett. Isso aqui lá no 8º ano você aprendeu. Isso aqui a gente não vai usar. Vamos separar os gametas, os alelos aqui, azão, azinho, azão, azinho. Sobraram 4 espaços. Aqui a gente vai colocar as possibilidades de encontro. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Lembra lá do 8º ano? O porquê que Mendel viu 3 amarelos e 1 verde? Eu tenho 4 possibilidades. Todas dessas 4 aqui, todas que tiveram o alelo dominante, qual que vai ser a cor? Amarelo, porque a cor amarela ela é dominante. Então, você tem aqui, ó, 25, 50 e 75, ou seja, 1, 2, 3. 3 amarelos. A única possibilidade para formar a planta da cor verde é essa daqui, ou seja, 25%. Tá? Então, a gente tem essa proporção que a gente chama de proporção fenotípica, quando o cruzamento ele é heterozigoto, 3 dominantes, 1 amarelo, e a gente tem isso aqui também, ó, azão, 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 azinho e azinho, azinho. Qual que é a proporção aqui, ó? 1 azão, azão, 2 azão, azinho e 1 azão, azinho. Esse aqui a gente chama de proporção genotípica, tá bom? Então aqui é só para relembrar um pouquinho da primeira lei de Mendel. Utilizando esse conhecimento então que Mendel produziu, a gente consegue desvendar vários problemas genéticos que existem em seres humanos, inclusive doenças genéticas, né? Lembra que lá no 8º ano a gente estudou o albinismo, a gente estudou, não sei se eu cheguei a falar para vocês, o daltonismo, tem hemofilia. Existem vários problemas que são genéticos, problemas de caráter genético. Então, muitos deles são resolvidos estudando essa primeira lei de Mendel. Bom, eu vou abrir o microfone aqui, então. Faltam 5 minutos para a aula acabar. Eu vou abrir o microfone aqui. No dia que ele mandar. Alguma dúvida? Não. Não? Vocês lembram desse assunto? Sim. Tá todo mundo ligado? Mais ou menos. Mais ou menos? Sim. Eu vou falar um pouco para vocês, por exemplo, de heredogramas, né? A aula que eu vou postar hoje para vocês é em relação a heredogramas e a doenças genéticas que estão relacionadas ao sexo da pessoa, né? Então, por exemplo, o daltonismo. O daltonismo é uma doença genética de caráter sexual. Tem a ver com o tipo de sexo, né? Homens têm muito mais chance de ter daltonismo do que as mulheres.
Aí nessa aula que eu vou postar daqui a pouco, a gente vai entender o porquê. Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Não. Tá tudo bem? Converse aí comigo, gente. Não deixa eu falando sozinho, não. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem? E a quarentena? Quando é que ela vai acabar? Sei lá. Acho que todo mundo tá dormindo ainda. Tá todo mundo dormindo ainda? Uhum. Essa quarentena só tá servindo pra me deixar mais cansada. Nova. Como é que é? A quarentena só tá servindo para deixar a gente mais cansado. Eu preferia estar muito mais na escola trabalhando que em casa. De verdade. Mas é assim mesmo. Logo, logo as coisas voltam ao normal. A gente espera, né? Amém? Então é isso, gente. Esperemos. Eu vou então colocar essa aula lá no YouTube. Se alguém quiser ver depois, vai estar disponível lá para vocês. Alguma dúvida para a gente poder encerrar? Tá Não. tranquilo? Daqui Tá. 10 minutos você tem outra aula, né? Sim. Então é isso aí. Vou deixar um abraço para vocês. Vou mandar lá na plataforma essa aula, junto com o roteiro de estudo para vocês estudarem. Aí semana que vem a gente volta a se encontrar falando sobre o tema dessa aula que eu vou postar daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Tá bom. Então é isso, um abraço, tchau, fiquem com Deus. Até a próxima aula, até semana que vem. Tchau. Alô, professor. Tchau. Tchau.